Esse processo também Isso, se mas... deve a um crescimento do investimento público em estádios nos Estados Unidos. Estádios que passavam da conta do $1 bilhão, né? O governo começou a querer revitalizar, bom, pelo menos essa era a justificativa, revitalizar algumas áreas com construção de estádios que eram cedidos aos clubes. E a população passou a se posicionar contra esse investimento. Agora, Marcelo, eu queria falar um pouquinho de esporte, não é? Nós mencionamos aí, e o Globo deu aqui há poucos dias atrás, o problema olímpico mesmo, né? Nós temos até 2016, temos 2 ciclos, né, olímpicos. Será que nós conseguimos, nesse curto espaço de tempo, preparar uma geração capaz de trazer medalhas, que sejam de ouro, de bronze, o que for? Olha, Diniz, eu fui um crítico durante as Olimpíadas de Pequim da questão da preparação olímpica, da preparação da equipe olímpica brasileira, porque o que eu dizia era o seguinte, já tinha se completado o primeiro ciclo da Lei Agnello Piva, que foi a primeira iniciativa de grande investimento de dinheiro público nas federações e, consequentemente, nos esportes, né? Depois de um ciclo completo, o Brasil levou a Pequim uma equipe basicamente com as mesmas chances de medalha que ele tinha levado a Atenas, as Olimpíadas anteriores. Quantas medalhas você vai conquistar? É uma conta muito difícil de fazer. A conta que a gente consegue fazer é quantos atletas brasileiros estão embarcando com chance de medalha. A gente sabe muito bem quais os que vão para participar e quais os que podem subir ao pódio. Eu achava que essa conta ainda estava muito parecida para 4 anos de investimento de um dinheiro que vinha das loterias em todas as federações, né? Então, o Brasil não deu indícios ainda de que tem um projeto olímpico consistente. Uma política esportiva... A gente tem hoje iniciativas no sentido de transformar alguns esportes brasileiros em esportes mais competitivos. Hoje o judô, a natação, o vôlei já há algum tempo, né? Esses são esportes que estão no primeiro nível mundial. O basquete também? O basquete começa um caminho de recuperação, né? O basquete masculino, inclusive, a nossa crítica é que estava deixando de ser esporte olímpico, porque não se classificava mais. O feminino é que manteve aí uma sequência de lutar por medalhas. Mas o Brasil não deu indícios em Pequim de já estar começando a construir um projeto olímpico, coisa que a Inglaterra, por exemplo, já fez, e as Olimpíadas de Londres ainda estão há 3 anos, a participação dos britânicos em Pequim já foi superior, e coisa que a Coreia do Sul fez muito bem. É um exemplo que talvez pouca gente aponte. Desde 88, a Coreia do Sul chegou ao top 10, né, ao top 10 dos países que conquistam medalhas olímpicas e não sai mais. Ao contrário, por exemplo, da Grécia. Teve um crescimento em Atenas rapidamente, o que a Coreia fez? Qual foi o segredo que ela fez que a gente não pode fazer? Basicamente, investir em esportes que distribuem muitas medalhas. Os coreanos, por exemplo, entram nas competições de tiro com arco, em que o Brasil manda um representante sem a menor condição. Eu, inclusive, vi uma competição de um brasileiro com um coreano. Eles mandam quanto? E eles entram como favoritos em quase todas as categorias. Tem aqui muitas perguntas, né? Esse assunto interessa muito. O Heráclides de Jesus, de Minas Gerais, ele faz uma pergunta para o Luiz Ernesto aqui. As Olimpíadas não seriam um presente de grego para o Brasil? Bom, tudo vai depender da forma com que... o jogo de palavras, né? Olimpíadas de gregos. Bom, curioso é que para os gregos foi, né? Apenas está cheio de elefante branco. Alguns presentes de grego lá, porque demorou-se para concluir, enfim, todos os problemas. Bom, o negócio é o seguinte, vai depender de como você vai conduzir esse processo. Você tem um prazo grande, você tem obras a serem feitas e depende, vamos ver o que os governos vão fazer, se realmente os prazos vão ser cumpridos e se os projetos vão ser executados. O que existe aí é uma ótima chance de se tentar resolver alguns problemas estruturais da cidade, mas ainda é muito cedo para a gente ter certeza se isso vai de fato acontecer ou se nós teremos elefantes brancos. Eu acho que o papel da imprensa aí, da gente aí é justamente mostrar quando é que os prazos não estão sendo cumpridos, quando os orçamentos estão sendo estourados, se há dispensas de licitações que poderiam ter sido feitas de concorrência, só que a gente está no início de processo. O Juca citou, por exemplo, aí, a reportagem do Globo de domingo passado, o relatório que o jornal teve acesso, que mostrou que alguns problemas no processo de preparação. Vamos ver se com todos esses órgãos de fiscalização que já decidiram, que vão participar, que vão acompanhar, e a gente também acompanhando
cobrando, verificando o prazo, cruzando aquela informação. Não, mas no calendário vocês prometiam entregar isso até 2012, até 2011 e não entregaram. O que está acontecendo? Enfim, é assim que a gente pode tentar evitar que seja um presente de grego. Claro. Está na hora de fazermos mais um intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta. O Observatório da Imprensa discute hoje como deve ser a atuação da imprensa na cobertura dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A escolha do Brasil para ser o país sede de uma Olimpíada foi bem recebida no nosso continente. Até a eterna rival, a Argentina, fez festa, como conta o correspondente Ariel Palácios. A mídia argentina celebrou a escolha da cidade do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. O entusiasmo era de tal magnitude que parecia que os jornalistas argentinos eram brasileiros. Mas, rivalidade à parte, a alegria era que, pela primeira vez, seria possível ter Jogos Olímpicos a uma distância relativamente pequena das maiores cidades argentinas. Os principais jornais do país destacaram o momento de sucesso do Brasil, que além da Olimpíada terá a Copa do Mundo 2 anos antes. A escolha do Rio também entusiasmou os portenhos para apresentar para a próxima ocasião uma nova candidatura de Buenos Aires para a sede dos Jogos Olímpicos. Junto com isso, os jornais realizaram uma série de análises profundas sobre a atual economia brasileira e a solidez institucional do país, se comparado com os vizinhos da região. O jornal Perfil chamou o Brasil de a China do Sul e destacou que o Brasil, que há uma década e meia equiparava-se em influência regional com a Argentina, agora é líder regional por excelência. O jornal Crítica dedicou capa e 3 páginas completas sobre o Brasil com a manchete: Brasil, o país que deixou de ser apenas uma promessa. Nós estamos aqui com muitas perguntas dos telespectadores, comentários, e temos que atendê-los. O Celso, aqui do Rio de Janeiro, para o Juca Kfouri, você realmente acredita que com o advento das Olimpíadas realmente vai se investir na base do esporte? Eu quero acreditar e vou fazer o que tiver ao meu alcance para que seja por aí. O Marcelo Barreto citou o exemplo da Coreia do Sul, que nesse aspecto me apavora. Porque eu, honestamente, o que menos me preocupa nesse momento é ver brasileiro ganhando medalha. O que mais me preocupa é ver brasileiro morrendo à míngua, é ver brasileiro sem praticar esporte. E é nesse aspecto que eu acho que deve se insistir, na massificação esportiva, de termos um país que seja capaz de receber uma Olimpíada, porque também é capaz de praticar esporte. Se a medalha virá agora ou não, é secundário. Porque eu imagino o seguinte, vamos que a partir de agora passemos a investir em tiro ao alvo, em tiro com arco, em badminton. Nada contra o tiro ao alvo, o badminton, o tiro com arco, né? Digamos que sumô fosse um esporte olímpico. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Nada, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Antes de mais nada, nós termos um país que pratica esporte. Eu dou um exemplo que foi citado também no começo do programa, quando o Brasil ficou em 16º lugar, que é a nossa melhor classificação no quadro de medalha. Pouca gente sabe, pouca gente atenta para isso. Então, ficamos na frente da Grã-Bretanha. O que significa isso? Que nós éramos, à época, um país mais praticante de esportes do que a Grã-Bretanha? Mais saudável do que a Grã-Bretanha? É claro que não. Sabe o que aconteceu na Grã-Bretanha? O ministro do esporte olhou para aquilo e falou, meu Deus, onde é que nós bobeamos? Construíram 4 centros de excelência e nas Olimpíadas seguintes voltaram ao ponto em que sempre estiveram. E nós caímos, porque era uma coisa artificial.